Olá, vamos para a nossa aula de ciências. Vamos lá, gente. Mas antes, conversar com Papai do Céu. Vamos fechar nossos olhinhos, Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Nós te adoramos, nós te bendizemos e te agradecemos, Senhor, por tudo que tem feito em nossas vidas, por tudo que não fez e por tudo ainda que irá fazer, porque nós sabemos, Senhor, que vós só quer o nosso bem. Papai do céu, nós queremos te pedir a tua proteção, as tuas bênçãos em nossas casas, com nossos familiares, com nossos amigos. Proteja, Senhor, o nosso planeta, em nome de Jesus. Amém. Vamos à musiquinha de hoje. Vamos lá. Pedro, Tiago, João no barquinho, Pedro, Tiago, João no barquinho, Pedro, Tiago, João no barquinho, no mar da Galileia. Jogaram a rede, mas não pegaram o peixe, jogaram a rede, mas não pegaram o peixe, jogaram a rede, mas não pegaram o peixe no mar da Galileia. Jesus mandou jogar do outro lado, Jesus mandou jogar do outro lado, Jesus mandou jogar do outro lado no mar da Galileia. Puxaram a rede cheia de peixinhos, puxaram a rede cheia de peixinhos, puxaram a rede cheia de peixinhos no mar da Galileia. Pedro, Tiago, João no barquinho, Pedro, Tiago, João no barquinho, Pedro, Tiago, João no barquinho, no mar da Galileia. E aí, a musiquinha de Pedro e Tiago está falando de mar. Mar o que? É água, né? A água é essencial para as nossas vidas. A gente pode até passar algum tempo sem água, né? Mas a gente não pode ficar mais de uma semana. Tem gente que às vezes fica uma semana sem beber água, mas por certa circunstância, quando tem um acidente, alguma coisa. Mas não pode deixar de jeito nenhum de beber água, né? Porque a água hidrata, né? Ela contém sais minerais, que é bom para a nossa saúde. Os seres vivos, a maioria, as plantas precisam de água, né? Isso, a gente precisa de água para o nosso lazer, para a nossa higiene, precisa de água para cozinhar nossos alimentos, em diversas coisas. E a água, ela é encontrada na natureza em 3 estados: no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso. A maioria do nosso planeta, ela tem mais água do que solo, né, do que terra, certo? Então, a maior parte do nosso planeta, ela é composta de água. Como eu falei, a água é encontrada na natureza no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso. O que são a água no estado sólido? Gelo. Onde é que na natureza, assim, no nosso planeta? As geleiras, né? As geleiras, ela contém água congelada, né? Gelo é água congelada. Onde encontramos água no estado líquido? A gente encontra água no estado líquido nos rios, nos lagos, nos oceanos, nos mares. Ela é estado líquido. No estado de vapor, quando ela sobe, né, para as nuvens, que elas formam as nuvens. E quando elas são gotículas que vão subindo, né, até as nuvens, e lá eles sobem, se juntam e formam as nuvens. Quando estão muito juntas, aí elas se transformam, se juntam uma gotinha com a outra, elas vão se transformar em água, que depois cai em forma de chuva, né? A transformação da água do estado líquido para o estado de vapor, né? Quando a água é esquentada e ela sobe, né? Sai aquele vaporzinho, nós chamamos de vaporização. Quando a gente coloca a água na geladeira e ela congela, vira aquele gelo, né? Nós chamamos de solidificação, né? E quando a água ela se esfria e ela passa, né? A água está congelada,
né? Aí a gente colocou ela lá, no copo. Aí a gente percebe que depois o copo fica tudo suadinho, não é isso? Então, a água passa, né, na camada mais alta da atmosfera, o vapor de água se esfria e passa para o estado líquido, né? A mesma coisa da água, ela tá lá gelada, ela descongela, aí nós chamamos de condensação ou liquefação, certo? Então, no nosso planeta existe água doce e existe água salgada. A água salgada nós encontramos aonde? No mar, nos oceanos, não é? E é de lá que é retirado o sal. De lá não, da água salgada que é retirada o sal. O sal, eles pegam em locais, né? Eles têm locais chamados salinas. Eles pegam a água do mar, colocam em uns tanques e ela começa a evaporar. Então, a água evapora e o sal contido naquela água, ele fica ali no fundo daquele tanque, né? Então, é retirado aquele sal, ele passa por um processo, leva para a indústria, passa para um processo, né, de limpeza, né? E depois é empacotado, a gente compra o sal para temperar o nosso alimento, né? Então, de onde é que vem o sal? O sal vem da salinas, que é da água salgada. Tem local, tem um lago aqui no nosso planeta, que que a água é tão salgada, ela é muitas vezes mais salgada do que a água do mar, imagine. Quando a gente vai para aquela água bem salgada mesmo, e 10 vezes mais, ou então, né, mais salgada do que aquele. Então, esse lago é chamado o Mar Morto. Lá não tem vida e as pessoas não conseguem afundar devido à quantidade de sal que tem ali. Certo, gente? A água doce, ela só é encontrada onde? Elas são encontradas nos lençóis subterrâneos, elas são encontradas nos rios, são encontradas em lagos, são encontradas em cachoeiras, né? É a água doce, não é que seja doce, é que nós chamamos, como a outra é salgada, nós falamos que é água doce, certo? Então, o que são os lençóis subterrâneos? Lençóis subterrâneos é quando chove, a água da chuva, ela penetra na terra, aí depois a gente vê, quando a gente joga a água na terra, ela vai e evapora, ela vai como se fosse penetrando na terra, né? Então, essa água, ela vai lá para os lençóis subterrâneos, certo? Que ficam lá armazenadas. E depois ela retorna, né? As pessoas fazem poços, né? Fazem minas de água e retira aquela água de lá do lençóis subterrâneo. As nascentes do rio são o quê? São águas que vêm lá desses lençóis subterrâneos, que caíram da chuva, penetraram na terra, encheram aqueles lençóis subterrâneos e como ele está cheio, ele encontrou uma abertura, né, entre as rochas, então ele subiu e vai formando o rio. A nascente do rio, ela é bem fraquinha, mas com a continuação que vai juntando as águas, ele começa a ficar grande. Tem rios que são enormes, são largos, né? Tem outros que são bem estreitinhos, né? Mas aí elas são retiradas todas dos lençóis subterrâneos, né? Então, lençóis subterrâneos são regiões do subsolo onde a água da chuva que penetra no solo se acumula formando um reservatório subterrâneo, como eu já falei aqui, né? As geleiras, eu já falei que as geleiras são aqui a água em forma de gelo que fica lá nas geleiras. A água, a poluição da água, né? Muitas atividades que o ser humano realiza, ela polui as águas, certo, gente? Ela polui as águas. O que é a poluição das águas, né? São colocados dejetos de casas, de indústrias, né? São jogados no rio sem tratamento. Mas antes de ir para o rio, essa água tem que ser tratada. Se ela não for tratada, ela vai contaminar o rio, né, gente? Daí um instantinho. Ela contamina o rio e os animais que ali vivem, né, peixes, alguns animais aquáticos, eles acabam morrendo,
porque eles acabam com o oxigênio da água, certo? Então, os esgotos das indústrias, antes de ser jogados no rio, eles têm que passar por uma estação de tratamento, onde são tirados os dejetos e lá eles são filtrados e a água passa a ser mais pura e são jogadas diretamente do rio. Então, quando acontece de uma fábrica colocar o esgoto assim, sem tratamento, o que é que vai acontecer? Vai poluir o rio, os peixes vão morrer, as pessoas que vão utilizar daquela água vão ficar doentes, podem também até acabar morrendo, né? Então, a água poluída, ela pode causar problemas de saúde para as pessoas, né, que beberem daquela água, né? Ela pode prejudicar e também matar os animais, como já falei. Se essa água está poluída e for irrigar uma plantação, molhar a plantação, então aquela sujeira também vai ficar naquele alimento. Então, quem comer daquele alimento vai ficar o quê? Doente também, né? Então, estima-se que toda a água existente na Terra, menos de 1% dela encontra-se nos rios, lagos e nos lençóis subterrâneos. Então, a maior parte de água do nosso planeta, ela é de água salgada, não é de água doce, né? Então, além disso, a água dessas fontes deve passar por tratamento antes de chegar até nossas residências. A água que chega nas nossas torneiras, ela passa por estação de tratamento, ela é colocada cloro, né? Até chegar às nossas casas. Mas não é por isso que a gente vai beber água diretamente da torneira, não. A água para beber a gente tem que filtrar e tem ou ferver. Não pode beber diretamente na torneira, porque ela não já passou por um processo? Passou, já colocou cloro, já colocou flúor, só que ela é colocada no cano. E até chegar na sua casa, pode aparecer um furinho daquele cano, então entrar areia, entrar sujeira, não é isso? Então, por isso que a gente não deve beber diretamente a água da torneira. Tem que filtrar ou ferver, não é isso, gente? Então, a gente pode evitar a poluição da água? Pode. A gente deve ter alguns cuidados, né, com a água, né? A gente não deve estar jogando sujeira no ralo da pia, a gente não deve estar colocando sujeira no vaso sanitário, a gente tem que... não deve estar colocando sujeira na rua, porque se a gente coloca sujeira na rua, quando chove, aquela sujeira vai para o esgoto. O esgoto é lançado aonde? Se a cidade não tiver uma estação de tratamento do esgoto, esse esgoto vai ser lançado no rio e vai poluir o rio. Então, eu posso fazer a minha parte, cada um pode fazer a sua parte, né? Não jogando lixo na rua, colocando nos locais adequados, né? Então, cerca de 97% de toda a água da Terra é salgada. Então, se a maioria da água da Terra é salgada, a gente não pode beber água salgada, né? Existem animais que vivem na água salgada, que eles sobrevivem na água salgada, que são os peixes, né? Outros animais marinhos, tem plantas, né, que sobrevivem. Assim, mas a gente pode beber água salgada, não vai matar nossa sede. Cozinhar com água salgada, a comida vai ficar muito salgada. Então, a gente tem que preservar a água doce, né, que ela serve para beber, né, para cozinhar nosso alimento, para a gente tomar banho, né, entre outras coisas. Agora, gente, nós vamos ver a atividade para casa, né, atividade para casa que está na plataforma para casa, né, a atividade da plataforma de ciências, né, como sempre, colocar o nome completo. E tem a segunda questão, tem assim: assinale a alternativa que corresponde às respostas das perguntas a seguir. Então, tem 4, né? Tem a letra A, letra B, letra C e letra D. São perguntas que vocês não vão colocar as respostas aí, vocês vão marcar, eu já dei embaixo as opções de resposta, então você vai marcar apenas aquela que está correspondendo pela ordem, né, da pergunta
a resposta. Então, que a resposta da letra A água da geleira está no estado... Que estado se encontra a água da geleira? Aí você vai ver, né? Você sabe. A letra B, as águas do rio estão no estado... A letra C, a passagem da água do estado líquido para o de vapor chama-se... A passagem da água do estado sólido para o líquido chama-se... Então, aí vão ter 4 respostas. E tem que ser nessa sequência. A da letra A da letra B, a da letra C e a da letra D. Se tiver essa resposta certinha, então você marca um X. Então, eu coloquei 4 opções. Eu botei vaporização, líquido, sólido, fusão. Então, a resposta da letra A é vaporização, da letra B é líquido, da letra C é sólido e da letra D é fusão. Se todas as respostas estão na ordem certa, você vai marcar. Se não tiver, você vai procurar a outra opção. Na segunda opção tem líquido, fusão, sólido e vaporização. Tá certa? Pela ordem. Se não tiver, não marca. E a terceira tem sólido, líquido, vaporização e fusão. Tá certa essas respostas? Se tiver, marca. Se não tiver, não marca. E a quarta é fusão, sólido, vaporização e líquido. Então, quais delas estão certas? Pela ordem. Aí você marca, certo? Da letra A, da letra B, da letra C. Na terceira questão, vocês vão escrever a resposta, não é isso? Onde encontramos água salgada? Onde tem água salgada? Em que lugar da natureza nós encontramos água salgada? Desculpe, gente, água salgada. Na quarta questão tem, o que são lençóis subterrâneos? Eu falei aqui e no livro também tem a resposta. Na quinta questão, então vocês vão escrever a resposta, viu, gente? Na quinta questão, como podemos ter acesso às águas subterrâneas? E na sexta questão tem, a água doce pode ser encontrada onde? Onde é que pode ser encontrada a água doce? Também tem no livro a resposta, se você não lembra, e eu já falei nesse vídeo, né? Agora, a gente vai fazer a correção da atividade da semana passada, não é isso, gente? Então, vamos lá, peguem aí quem copiou no caderno, né? Pegue para corrigir, quem tirou xerox, pegue para corrigir, certo? Quem colocou na plataforma já fez a correção, não é isso? Então, apenas vocês vão conferir, se errou alguma coisa, vocês vão corrigir. E quem não fez, quem copiou só as respostas, então vamos corrigir agora, ok? Na atividade do dia 9 tem assim, quais das alternativas são atitudes para evitar a poluição da água? Não jogar cascas de vegetais, óleo e outros materiais no rio, no ralo da pia. Então, ela contribui para evitar a poluição da água? Sim, a resposta está certa, a letra A. Então, marca um X na letra A. Jogar papel higiênico, fraldas no vaso sanitário? Está errado, não pode. Então, não marca. Os esgotos das casas devem ser jogados diretamente no rio sem tratamento? Não, né? O esgoto das casas tem sujeira, né? Vem do banheiro, vem da pia, então não pode ser diretamente na água, tem que passar por uma extração de tratamento. Então, não marca essa letra. A letra D, antes de serem jogados nos rios, os esgotos das indústrias devem passar por tratamento. Certo, tem que passar por tratamento, não pode, né? Então, vai marcar só a letra A e a letra D. Marcaram? Então, na segunda questão, eu coloquei um desenho, a figura de cidades, né? O rio está passando entre algumas cidades, né? Tem a cidade A, B, C e D. E também, nesse trajeto, tem o que? Tem indústrias. E o que aparenta é que esse rio está poluído, né? Por quê? Porque todos os dejetos, todos os esgotos dessas cidades e dessas indústrias estão sendo lançados nesse rio. Aí tem a letra A, tem aqui. O rio está poluído. Por que o rio está poluído? Por que ele está poluído, né? Porque as cidades e as indústrias lançam esgoto no rio sem tratamento. Por isso que ele está poluído. Se tivesse
passado pela estação de tratamento, ele não estava poluído. Não é isso? Então, a resposta é porque as cidades e as indústrias lançam seu esgoto no rio. Na letra B, o que é rio poluído? O que é um rio poluído? É um rio que recebe em suas águas todos os tipos de resíduos poluentes, né? O rio poluído é onde estão jogados, onde ele está cheio de substâncias, de muita sujeira, um rio sujo, né? Que nem os animais eles conseguem sobreviver. Na terceira questão, em qual cidade à beira do rio devem encontrar mais substâncias poluentes? Na cidade D. Por quê? Porque ela é a última do trajeto, já vem desde a cidade A, né? Sujando a cidade A, sujou, veio as indústrias, a cidade B, veio a indústria. Então, vem jogando muita sujeira dentro do rio. Quando chegar lá na última cidade, o rio tá que não tem mais vida, não tem mais animal nenhum lá. Já morreram tudo, já está muito poluído. Se não foram colocados, não passaram pela estação de tratamento. Então, a cidade B, né? Porque ela é a última e as outras cidades, elas já jogaram, né? Vamos lá, responder direito, né? Na cidade D, porque ela é a última cidade e já recebeu, e o rio já recebeu sujeira de todas as outras que vinham anterior a ela, certo? Na quarta questão, tem uma estação de tratamento de água, né? Aí vocês vão fazer a enumeração, era para fazer a enumeração de acordo com o que está acontecendo. Então, as impurezas da água vão para o fundo do tanque. É o qual número? É o número 4. Em seguida, ela recebe cloro para matar os micróbios e flúor para proteger. É o número 5, né? Que ela, do processo é o número 5, quando ela recebe o cloro e o flúor. Aí, a bomba retira a água dos rios. É o número 1. Primeiro, retira a água dos rios. A água é enviada para outro tanque, onde passa por filtro. É o número 3. E a água vai para o tanque, onde recebe produtos para grudar a sujeira. É o número 2. E a água sai tratada, vai para um reservatório, passa por cano até chegar à nossa casa. É o número 6. Então, ficou como? A numeração 4, 5... 1, 3, 2 e 6. O que é que acontece? A bomba retira a água dos rios, a água vai para o tanque, onde recebe o produto para grudar sujeira, né? Aí depois a água é enviada para outro tanque, onde passa por filtros. Depois as impurezas da água vão para o fundo do tanque. Em seguida, ela recebe cloro para matar os micróbios e flúor para proteger. E depois a água sai tratada, vai para o reservatório, passa por cano e chega até nossas casas. Então, foi essa a numeração e a correção da atividade desse dia, certo, gente? Da atividade da semana passada. Beijos, até a próxima aula. Saudade de você, viu?